Olá, alunos e alunas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula da disciplina de Ciências. Eu sou o professor Nivaldo Bernardo, serei o professor da disciplina na turma de vocês e espero verdadeiramente que a gente possa aprender bastante ao longo desse ano letivo que se inicia. Dentre os conteúdos que iremos ver ao longo desse ano letivo, vou começar falando para vocês sobre a matéria e as suas propriedades. Mas, em definição, o que de fato vem a ser a matéria? Quais as propriedades que a matéria ela possui? Então, essas perguntas nós iremos conseguir responder ao longo dessa aula. Em definição, matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar, algum lugar no espaço, tá? Então, por exemplo, os seres vivos, né? Então, todos os seres vivos existentes no planeta Terra, eles vão apresentar alguma massa, tá? E vão ocupar algum lugar no espaço. Nós, seres humanos, temos massa e também ocupamos algum lugar no espaço. A água também ocupa algum lugar no espaço e tem massa. O ar, entre outros componentes que existem no nosso planeta. Então, tudo que tem massa e ocupa algum lugar no espaço é definido como matéria, tá certo? E quando estamos falando em matéria, é necessário conhecer também o significado de duas outras palavras, que são corpo e objeto. Então, em definição, corpo é uma porção limitada de matéria, da matéria. E objeto consiste em um corpo que é produzido pelo ser humano e que vai apresentar, ter uma determinada finalidade. Então, se a gente associar matéria, corpo e objeto, a gente consegue melhor entender a definição de cada um desses termos, né? Exemplificando. Então, diante desse exemplo aí que vocês estão visualizando, essas imagens, quem é matéria, quem é corpo e quem é objeto. Então, a árvore, né, que é constituída por madeira, é a matéria, é a árvore. Então, a madeira que é retirada a partir, né, que é obtida a partir dessa árvore, é chamada de corpo. E quando essa madeira ela é transformada, ela é produzida, né, pelo ser humano para desempenhar alguma atividade ou finalidade, com alguma finalidade, no caso do exemplo aí, a cadeira feita de madeira, ela consiste em um objeto. Então, a árvore é matéria, a madeira que é obtida a partir da árvore consiste em um exemplo de corpo, e a cadeira de madeira, né, que é um exemplo de objeto, né, que é produzido pelo ser humano, esse objeto, e que vai desempenhar uma determinada finalidade. Né? Então, a cadeira vai servir para que as pessoas possam sentar nesse objeto, tá certo? Associando matéria, corpo e objeto. Quando estudamos a matéria, existem diversas propriedades. Existem propriedades que são gerais, existem propriedades que são específicas. Então, na aula de hoje, nós iremos falar mais e apenas das propriedades gerais dessa matéria, tá certo? Então, algumas das principais características que são as propriedades gerais de um corpo são inércia, massa, extensão, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade e descontinuidade. Então, na sequência agora, irei falar um pouco, exemplificando cada uma dessas propriedades, né, que podemos identificar em um corpo, né, ou seja, as propriedades gerais da matéria. Começando pela propriedade inércia. Né? Então, todo o corpo, né, seja ele qual for, ele vai tender, né, a se manter em repouso,
ou seja, parado, ou em movimento em linha reta, com velocidade constante, se é resultante das forças que atuam sobre esse corpo, ela for nula. Aí vocês podem observar aí essas imagens exemplificando, né? Temos um garoto andando sobre um skate, tá certo? E do outro lado temos dois passageiros em pé em um ônibus, né? Um ônibus se deslocando a uma determinada velocidade. No skate, o que é que acontece? Veja que o garoto está andando sobre esse skate e de repente esse skate ele bate em uma rocha, né? Que está no seu caminho, uma pedra. E aí o que é que acontece? O skate para, né? Já que o seu movimento foi interrompido ali por essa rocha, essa pedra que estava no caminho. E o garoto ele tende a se deslocar para frente, né? Porque ele vai permanecer em movimento. Então essa é a lei da inércia. Acontece também em um ônibus. Né? Quem aqui já não andou de ônibus, né? Ou em algum outro carro, né? E a uma determinada velocidade, quando esse carro de repente é freado, né? Diminui essa velocidade, o que é que acontece com nós? Nós iremos nos deslocar para frente. Né? Por quê? Porque o carro estava a determinada velocidade, o carro ou o ônibus, e a tendência é que ele permaneça naquela velocidade. Então, quando esse veículo ele é freado, o veículo ele vai diminuir a velocidade, mas nós, pela lei da inércia, vamos continuar aquela mesma velocidade. Por isso que a gente se desloca para frente, como se a gente fosse lançado para frente. Né? É como se fosse, não, é de fato, como vocês podem observar aqui, que a tendência é que nós continuemos nos deslocando naquela determinada velocidade. O carro freou, o ônibus freou, o skate parou, mas nosso corpo ele vai permanecer na mesma velocidade. Por isso que nós vamos estar nos deslocando para frente. Isso é explicado pela lei da inércia, por isso que a importância de usarmos cinto de segurança, né, quando estamos andando em um determinado veículo, seja ele carro, ônibus ou entre outros, tá? Por conta que quando ocorre esse processo de frenagem, né, quando o motorista ele freia em determinado momento do seu percurso, a tendência é que a gente se desloque continuamente com a mesma velocidade. E se tiver parado, a tendência é que o corpo ele permaneça em repouso. Então, essa é a propriedade da inércia, né? E é explicada dessa maneira. Uma outra propriedade da matéria é a massa. Tá? Então, essa massa ela é uma propriedade que está relacionada com a quantidade de matéria que um corpo apresenta. Tá? Então, por exemplo, vocês podem visualizar aí essas imagens, né, balanças. Né? Por exemplo, a balança está servindo para verificar qual a massa que essa fruta, no caso a maçã, possui. Tá? Então, essa massa ela é transformada em números por meio da balança para indicar qual é essa massa dessa fruta. Tá certo? Então, é dessa maneira que, uma das maneiras, na verdade, que é possível identificar a quantidade de massa existente naquela matéria. Uma outra propriedade da matéria é a extensão, tá? Então, toda a matéria ela vai ocupar um lugar no espaço, ou seja, ela vai apresentar volume. Aí a gente pode visualizar, né, um estudante, né, uma pessoa colocando os livros em um estante. Observem que vai chegar um momento em que esses livros eles vão ocupar o espaço da estante e não vai ter mais como colocar mais livro naquela prateleira, né, naquele espaço ali. Por quê? Os livros eles apresentam volume e com isso vão apresentar uma extensão aí, né, ocupar. Então essa é a propriedade de extensão, né, relacionada com o volume que a matéria presente em determinado objeto ela vai ter, tá certo? Uma outra propriedade é a impenetrabilidade. Essa propriedade
ela vai indicar que dois corpos eles não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Aí tem um exemplo 1, que diz o seguinte: se colocarmos um pedregulho, né, em um copo completamente cheio de água, como vocês podem observar nessa imagem, o nível da água vai subir e a água vai escorrer para fora do copo. Isso indica que o pedregulho ocupou o lugar da água, tá? Então, veja, temos um copo cheio de água aqui, onde eu estou indicando com a seta, e ao colocarmos esse objeto dentro desse copo cheio de água, o que, é que vai acontecer? Vai transbordar, tá? Vai escorrer a água para fora do corpo. Por quê? Porque esse pedregulho, utilizado nesse exemplo, ele ocupou um espaço ali dentro desse copo. Então, o espaço que esse pedregulho ocupou não pode ser ocupado também pela água. Então, foi preciso escorrer um pouco dessa água para ceder espaço, né, para esse pedregulho, para que assim ele ocupe aquele espaço ali. Por isso que essa propriedade de impenetrabilidade está totalmente associada e diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Naquele mesmo tempo, no mesmo local, dois corpos eles não podem ocupar essa mesma posição, esse mesmo lugar, esse mesmo espaço. Um outro exemplo, ainda falando sobre essa propriedade da impenetrabilidade, diz respeito a se embocarmos, né, um copo contendo um papel amassado no fundo em um recipiente contendo líquido, né? Então, vamos verificar que o papel não vai ficar molhado, como vocês podem observar nessas imagens aí. Tá? Então, se emborcarmos um copo contendo esse papel amassado no fundo, né, em um recipiente contendo um líquido, esse papel ele não vai ficar molhado. Por quê? Porque isso pode ser explicado devido ao fato do ar que vai estar contido no copo vai impedir a entrada do líquido. Então, está indicando que o ar ele está ocupando ali um espaço nesse copo, nesse segundo copo, né, que foi colocado emborcado, tá? E esse espaço ocupado pelo ar não pode ser ocupado pelo líquido e vai impedir do líquido entrar nesse outro copo, né? Evidenciando mais uma vez que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Uma outra propriedade da matéria é a divisibilidade, tá? Então, até certo limite, toda matéria ela vai ser dividida, ela pode ser dividida em partes cada vez menores, né? Sem que suas características elas se modifiquem. Um exemplo, como vocês podem observar aí na imagem, é uma barra de ferro, né? Que vai poder ser dividida em partes cada vez menores, né? Formando as limalhas de ferro, tá? As quais vão continuar apresentando as mesmas propriedades da barra. Então, a matéria ela tem essa capacidade de se dividir em várias partes cada vez menores, né? Então, essa é uma das propriedades gerais também da matéria. As propriedades de compressibilidade e elasticidade, para uma melhor compreensão, nós estudamos elas juntas, né? Para entender o que é uma coisa e o que é outra. Então, como exemplo muito prático da gente entender essas propriedades, a gente tem uma seringa, tá certo? E que a gente pode utilizá-la, né, para compreender como essa propriedade ela funciona. Então, a propriedade da matéria de ser comprimida, né, isto é, ter seu volume reduzido pela ação de uma força, é chamada de compressibilidade. Então, a partir do momento que nós pegamos uma seringa, né? Claro, uma seringa nova sem ser utilizada, tá? Para experimentos em aulas de ciência, né? Uma seringa não utilizada e sem agulha, tá? Apenas a seringa. Então,
tapamos, né, com o dedo essa abertura aqui da seringa, onde vocês podem observar com a seta do mouse, e o êmbolo, nós exercemos com a outra mão uma determinada força, né, comprimindo de fato, né, diminuindo, reduzindo o volume, né, do ar que está contido no interior dessa seringa. Como está a abertura, né, aqui está tapada, né? O nosso dedo aqui está servindo para impedir a saída do ar, o que vai acontecer? A cada vez que a gente comprime, vai chegar um momento que nós não conseguimos mais exercer mais força, né? Porque o ar ele ocupou o mínimo espaço possível ali, de tanta compressão que foi exercida. Então vai chegar um momento que não é possível mais comprimir, né? Por outro lado, essa é a propriedade de compressão, né? Quando o volume ele é reduzido pela ação de uma força. Nesse caso, estamos falando de um exemplo da seringa, né? No interior da qual encontra-se o ar. E o ar tem massa, tá? Tem volume. Então, se ele ocupa um volume, então cada vez mais que é comprimido, ele vai reduzir seu volume, mas vai chegar a partir da ação de uma força, mas vai chegar um momento que não vai ser mais possível comprimir mais, porque chegou ao limite. Essa é a propriedade de compressibilidade. Por outro lado, quando a força que provocou a compressão, ela deixa de ser aplicada, né? Ou seja, quando esse êmbolo que estamos exercendo uma força sobre ele, a gente solta ele, né, como pode ser observado aqui, ó, nessas outras imagens, o que vai acontecer? A matéria ela pode voltar a seu volume inicial graças à propriedade chamada de elasticidade. Então, exercer uma força para diminuir o volume, para reduzir o volume, né, de uma determinada matéria, é a propriedade chamada de compressibilidade. Quando a força ela deixa de ser aplicada, né, a matéria ela tem a capacidade de voltar a seu volume inicial. E isso é possibilitado pela propriedade que chamamos de elasticidade. Então, o ar contido no interior de uma seringa ocupa um volume maior ou menor, dependendo da força que é exercida sobre essa seringa. Tá? Então, essas são as duas propriedades, que também são propriedades gerais da matéria, né? Que, por meio desse exemplo, a gente consegue compreender o que é a compressibilidade e o que é a elasticidade. E uma outra propriedade da matéria é a descontinuidade, tá certo? Então, toda matéria é dita descontínua. Por quê? Por mais compacta aos nossos olhos, tá? Macroscopicamente, por mais compacta que pareça a matéria, devido à existência de espaços vazios entre partículas menores, se diz que a matéria ela é descontínua, porque ela apresenta a existência de espaços vazios entre as menores partículas que existem, tá? E tudo isso é caracterizado, né, pela presença dos átomos. Por exemplo, essa rocha aqui que vocês podem ver nessa imagem. Existem os grãos que vão estar compondo a rocha e os poros que existem entre esses grãos. Então, são espaços vazios que existem, tá certo? É um exemplo evidenciando, destacando que toda matéria ela é descontínua, tá? Ela vai apresentar espaços vazios entre as menores partículas que existem, que caracterizam a matéria. Bom, pessoal, essa é nossa primeira aula, essa foi nossa primeira aula de ciências. Espero que vocês tenham compreendido um pouco, né, das características da matéria, né, o que é a matéria, o que é corpo, o que é objeto, e as propriedades gerais que essa matéria apresenta, tá certo? Desejo bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato durante o nosso horário da aula, tá certo? E para que dessa maneira, a gente possa compreender o conteúdo da melhor maneira possível, tá? Até nossa próxima aula. Bons estudos
e um grande abraço virtual em cada um de vocês.